meu nome é Thales de Oliveira, aqui eu sou orientado pelo professor Amaral, a gente trabalha com milho e pipoca. Eu vou apresentar aqui brevemente um recorte do trabalho que eu desenvolvi durante o meu mestrado aqui na UENF, na pós de Genética e Melhoramento de Plantas, que é fenotipando variedades latino-americanas de milho e pipoca para ambientes com déficit hídrico, né? Eu trabalho com a linha de pesquisa do melhoramento do milho e pipoca voltado para estresses abióticos, principalmente. Bom, a gente sabe que nos últimos anos a gente tem passado por um cenário de mudanças no cenário de déficits, né, escassez de água. Então, esse cenário de mudanças climáticas tem provocado alguns estresses nas culturas, que tem provocado muito dano na agricultura. Então, a gente precisa desenvolver um modelo que seja mais sustentável, uma vez que a gente tem déficit biótico ou abiótico, a gente tende a incrementar, seja a adubação, seja o consumo de água na agricultura, né? Em se tratando do déficit hídrico, ele é muito comum nas regiões tropicais e subtropicais, principalmente por conta da irregularidade de chuvas que vem ocorrendo. Então, o Brasil sofre muito com estresse hídrico, mais por conta da distribuição irregular das chuvas mesmo. E quando a gente age, então, por meio do melhoramento de plantas, a gente acaba tendo como princípio que é uma estratégia mais viável economicamente, visto que a gente desenvolve cultivares adaptadas aos diversos problemas ambientais causados aí pelas mudanças climáticas. Em se tratando do déficit hídrico, né, quando a gente tem esse estresse, a gente acaba tendo que irrigar, e o Brasil, ele ocupa entre as 10 posições de maior área irrigada do planeta. A gente sabe que o país tem muito forte na agricultura, então a gente tem uma área agricultável também muito grande, o que implica, então, em aumentar essa irrigação sempre que a gente passa por algum momento de estresse hídrico. Em se tratando de milho e pipoca, a gente não tinha cultivar registrado até o início desse ano para tolerância ao estresse hídrico. A primeira foi registrada aqui no ENF, no grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Então, é nisso que a gente vem trabalhando, né? A UENF vem desenvolvendo todos os programas de melhoramento para todas as culturas, pimenta, mamão, vem tentando atingir essas metas de desenvolvimento sustentável que a ONU estipulou, né? Que a gente busque se desenvolver de uma forma mais sustentável, e alguns dessas metas acabam passando pela nossa linha de pesquisa e que compete a gente lutar com elas, né? Que é a fome zero, o consumo responsável, o consumo e a produção responsável, seja na indústria, seja na agricultura, a preservação da vida na terra e agir, né, em prol de reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Então, com base nisso tudo, esse trabalho que eu apresento teve como objetivo selecionar variedades de polinização aberta para ambientes com estresse hídrico, né, a fim de indicar essas populações, principalmente para a agricultura familiar, visto que populações, elas têm uma base genética ampla, então elas têm uma maior plasticidade fenotípica, o agricultor não depende de comprar sementes híbridas, né, o que torna mais viável para ele em um momento em que a gente passa por algum problema ambiental severo, como a seca. Então, nesse sentido, a gente conduziu esse trabalho num período de menor precipitação aqui em Campos dos Goytacazes, né, que representa a região norte fluminense. Foram avaliados 15 genótipos num esquema de blocos completos casualizados, com 3 aplicações em 2 ambientes. A gente tinha um ambiente estressado, em que a água foi cortada, a irrigação foi cortada 10 dias antes do florescimento masculino, que é o período de o mais prejudicial para a planta, então a gente deixou que ela se desenvolvesse em todas as mesmas condições, e aí, 10 dias antes do florescimento, a gente cortou a irrigação. Então, no outro ambiente, que era o bem irrigado, a gente manteve o solo a capacidade de campo, e no ambiente que o estresse seria imposto, a gente levou ele próximo ao ponto de murcha permanente, né, que é menos 1,5 megapascal. A gente controlou essa irrigação toda com hidrômetros na área, então a gente tinha o quanto de água era aplicado nesses experimentos, a gente também tinha controle da chuva, uma vez que a gente tinha estação experimental do lado do experimento, e a gente buscou desenvolver esse trabalho no período em que a chuva fosse menor, com dados históricos, né, dos últimos 20 anos, que foi o período de maio até mais ou menos setembro, quando as plantas já estavam prontas para colheita. E esse foi o meu material vegetal, então eles eram de várias origens, como Argentina, Colômbia, Bolívia, Chile, Paraguai,
Uruguai e algumas variedades aqui do Brasil, variedades crioulas doadas para a gente aqui, né? De Guaraciaba, a gente tinha algumas de Sete Lagoas, que foram doadas pela Embrapa, algumas já eram registradas aqui, como a UF14, o 56, que é uma variedade nossa também, e de diversas adaptações climáticas, subtropical, temperado, tropical. Então, como o trabalho foi muito grande, eu trouxe só parte do que a gente fez, e isso que eu vou falar, a gente utilizou essas características para desenvolver, que foram o comprimento da espiga, o peso de 100 grãos, o número de grãos por fileira, o tamanho da planta, o conteúdo relativo de clorofila, matéria seca e as duas últimas características aqui relacionadas à produtividade e à capacidade de expansão, né? Que o milho pipoca tem essa última característica como sendo a característica de qualidade e de cima de produtividade. A gente também avaliou, né, fenotipamos as raízes dessas plantas, então elas foram coletadas em blocos no campo, a gente irrigou a área no fim do experimento, assim que tinha feito a colheita, para variar algumas características, como o ângulo de raiz da coroa, ângulo de raiz de suporte, número de raiz da coroa, número de raiz de suporte e também a densidade das raízes da coroa. E como resultado, a gente percebe que, de fato, como esperado, teria uma variabilidade genética muito grande, visto que esse material vegetal vem de toda a América Latina. Isso foi constatado aqui, então, pela Nova e outros análises que a gente fez, e como resultado principal, a gente tem que o déficit hídrico causou uma redução de 31%, mais ou menos, na variável principal, que era a produtividade de grãos. E aí, quando a gente vai buscar quais são os efeitos principais, a gente vê que o número de grãos por fileira é o que influencia mais na redução dessa produtividade. E aí, o comprimento da espiga acaba reduzindo, então, o número de grãos por fileira, e, consequentemente, essa espiga tem grãos menores, né? O que contribuiu em 5,76% na redução desse valor. Para capacidade de expansão, a redução ela não foi significativa entre ambientes, né? Então, a gente não tem uma perda entre ambientes de capacidade de expansão. Capacidade de expansão, para quem não sabe, na pipoca é o quanto o grão ele pode expandir quando você estoura. Tem grãos que estouram menos, e aí fica parte do grão ali ainda agarrado na pipoca, então é interessante que a gente tenha pipocas que atinjam grandes volumes, então eu pego 30 gramas, peso e coloco no micro-ondas, e aí quem atinge o maior valor é porque tem uma maior capacidade de expansão. Então, a gente tem que essa redução ainda foi grande, mas se a gente pegar trabalhos que são feitos com linhagens ou híbridos, essa redução é muito maior, chega a 50%, 55%, 60%. Então, essa aqui é uma vantagem de trabalhar com variedade de polinização aberta, e quanto o produtor não perderia, né? 30% é pouco perto de valores, né, que a gente já encontra com linhagens. Então, é uma vantagem da gente trabalhar com essas variedades de polinização para indicar para os produtores, principalmente do norte fluminense, que passa por períodos muito longos de escassez de chuva. Esse aqui é como o experimento se desenvolve, então ficam as duas áreas experimentais, aqui do lado ainda não estava tão estressado, já estava no próximo ao ponto de mulch permanente, mas a gente vê o quão seca as plantas ficam, ao contrário aqui desse lado, que é o ambiente irrigado, né? Então, a gente divide essas duas áreas experimentais, tudo que tem desse lado, em se tratando de delineamento experimental. E aí, como resultado, a gente vê que, principalmente também as características associadas à raiz, você percebe uma nítida diferença entre os dois ambientes. Esse aqui é um ambiente em que não tinha estresse hídrico, então você vê como o sistema radicular se comporta, completamente tranquilo, ele acessa e retira a água dos perfis mais próximos da superfície, então não é uma raiz que precisa se preocupar em se aprofundar. E o interessante é que no estresse hídrico, boa parte das variedades, elas procuram água em perfis mais longínquos no solo, então você pode ver que o ângulo das raízes ele é bem reduzido, aumenta-se também bastante a área de contato com o solo por meio do incremento, né, da densidade aqui, pelo número de raízes secundárias. Isso foi um resultado que a gente constatou e que já se busca na literatura, que é a formação desses ideótipos radiculares. Tem um trabalho muito importante, né, nessa questão de sistema radicular de milho, que é de Lynch, e ele propõe que um sistema radicular ele tem que ser íngreme, barato e profundo. Então, o íngreme e o profundo andam juntos, à medida que o ângulo de raiz ele reduz, a planta busca, né, a água em perfis mais profundos,
e tem que ser barato do ponto de vista do custo metabólico dessa planta. Então, ela precisa explorar e ela precisa ter o menor custo metabólico. Como que eu sei que é menor? Porque elas produzem mais, então elas, teoricamente, elas não estão tendo tanto gasto para produzir essa biomassa de raiz. E, de modo geral, na média, as raízes se comportaram bem, assim, em buscar água em perfis mais profundos. Um fato que foi muito interessante quando a gente encontrou. Mas trabalhar com esse ideótipo é muito difícil, porque eu teria que, toda vez que montar um experimento, tirar para procurar a raiz que melhor se adaptava para indicar um genótipo. Então, a gente trabalha buscando características que me indiquem isso indiretamente, né? O programa de melhoramento busca facilitar essa seleção com características que tenham esse efeito sobre outras características. E aí a gente desenvolveu essa parte do trabalho, que é similar a um esquema de análise de trilha, só que essa análise aqui, ela considera todo o erro associado às variáveis, né? O erro experimental, diferente da análise de trilha, que era um pouco complicada, uma vez que você tem um resíduo muito alto, você não consegue explicar os efeitos dessas variáveis sobre outras variáveis, então a gente usou um SEM plot, que é basicamente um sistema de equações estruturais, e ele considera todos os efeitos de erro de ambiente, o que permite fazer umas inferências mais seguras, né? E a gente consegue colocar essas variáveis aqui, produtividade, como sendo a variável principal, porque no fim interessa que se produza mais, e a gente consegue ver quais características estão influenciando mais na produtividade. E aí a gente consegue ver que o efeito de número de grãos por fileira e de massa de 100 grãos tem esse efeito de 0,41 e 0,46 quando as plantas estão estressadas, e que o principal efeito, né, sobre essas variáveis primárias de variáveis secundárias é SPAD, por exemplo, com 0,39. Pode parecer pouco, 0,39, mas ele dá uma confiança de seleção quando eu avalio o SPAD no campo. É um método não destrutivo, é muito rápido, diversas universidades e laboratórios têm esse equipamento, então é fácil de medir, você não precisa destruir a planta, você não precisa arrancar para olhar para o sistema radicular dela, você não precisa tirar folha para levar para o laboratório e ver o quanto de clorofila tem. Então acaba que, por mais que 0,39 seja um valor pequeno, somado aqui a 100 grãos, a número de 100 grãos, o peso de 100 grãos, a gente tem um valor confiável para selecionar indiretamente. Então, eu posso, no campo, buscar aquelas plantas que têm o maior valor de SPAD, eu consigo inferir indiretamente. É isso que a gente busca, né? Ter base para seleção e características para compor índice de seleção. Aqui na condição bem irrigada, o SPAD também apresenta um efeito, porém, ele é mais reduzido, e a gente percebe que o principal efeito também é de números de grãos por fileira, influenciando aqui na característica de produtividade. A gente percebe que o comprimento da espiga tem um efeito negativo. Normalmente, capacidade de expansão, ela é uma característica que se correlaciona negativamente em milho e pipoca, então eu nunca consigo selecionar plantas mais produtivas e que a pipoca estoure mais. É muito difícil, inclusive, trabalhar no melhoramento da cultura por isso. Eu tenho que selecionar para as duas variáveis, só que uma é correlacionada negativamente com a outra. Por isso que a gente busca sempre trabalhar com outras características associadas para reduzir esse efeito negativo, né, dessa associação negativa, desculpa. E aí a gente tem aqui, então, o quanto essas variáveis, essas populações produziram, em se tratando de tanto de capacidade de expansão como de produtividade. Aí a gente tem que, então, a variedade 880, ela é que tem as menores perdas percentuais entre os ambientes. Muitas se destacaram, por exemplo, a Para 172, ela se destacou aqui, mas no ambiente irrigado, e você percebe que a perda percentual dela é muito grande entre os ambientes, o que não é interessante para a gente. Então, a gente prefere ter uma variável uma população menos produtiva, mas que tenha menor perda percentual, porque eu quero passar para o produtor a segurança de que, quando não chover, uma semana, duas, ele não vai perder tanto em se tratando dessas duas características que são importantes. Então, a gente indica, principalmente, a variável 880 para o produtor do Norte Fluminense. E já tem trabalhos que a gente busca ir atrás desses produtores para fazer essa parceria, né, esse trabalho mais extensionista. O laboratório tem esse ramo de pesquisa, que tem outros integrantes, mas basicamente é isso. Então, a gente tem características, a gente já consegue indicar uma população para o Norte Fluminense, e aí, então, depende da gente,
qual rumo o programa de melhoramento vai seguir. Então, dá para indicar as variedades per se, já para esses produtores, porque elas são variedades que são bem produtivas, assim, e dá para começar um programa de melhoramento novo, buscando também o foco na indústria, para indicar linhagens e produção de híbridos, por exemplo. Então, eu posso conduzir um programa de melhoramento interpopulacional para trazer algumas características importantes, porque, às vezes, uma variedade que se destaca para, por exemplo, produtividade não se destaca para capacidade de expansão, mas eu posso pegar duas variedades e melhorá-las juntas, né, num programa interpopulacional e trazer esses genes de interesse para essa variedade. Uma variedade nossa, que é de Viçosa, se eu não me engano, o grão dela é branco, e grão branco não é aceitável no mercado de pipoca, mas ela é muito produtiva, ela é muito estável, ela tem um fenótipo radicular muito bom. Então, o que a gente pode fazer é trazê-la para um programa e pegar características de outra população, como o grão amarelo, o que é muito fácil de fazer, e a gente pode lançar também essa variedade no mercado, mas a princípio, o que a gente tem para o produtor do Norte Fluminense, então, é essa variedade 880, que é uma variedade, se não me engano, do Brasil, inclusive, de Guaraciaba. E aí, baseado, então, como conclusão, baseado nessa análise de trilha, a gente aponta, né, que uma seleção confiável seria via número de grãos por fileira, então eu consigo indicar variedades superiores por essa característica, ou via massa de 100 grãos, e que a seleção dessas características é mais facilitada ainda quando eu vou ao campo e avalio o SPAD, por exemplo. E aí tem a BRS Ângela, que é a variedade que eu disse, que é muito estável, mas ela tem algumas características que não são de tão interesse para o mercado, e tem a variedade 880, então a gente pode indicá-las para o Norte Fluminense, e recentemente a BRS Ângela foi a doadora de uma linhagem e que gerou o primeiro híbrido de pipoca registrado no mapa no Brasil para essa questão da tolerância ao déficit hídrico, que foi o WS01, o nome dele, saiu aqui da UENF. E então, é nisso que o trabalho culminou, por enquanto, e esse é um pouco do que eu fiz aqui no meu mestrado. E é isso. Gostaria de agradecer, né, aos órgãos de fomento e ao meu grupo de pesquisa Melhoramento de Milho e Pipoca. E obrigado.